o painel que nós estamos chamando de Protocolos de Investigação, como estruturá-los. E para moderar esse painel, eu chamo ao palco o Antônio Gesteira, sócio-líder da prática forense da KPMG no Brasil, vice-presidente do Comitê de Compliance da AmCham. Por favor, Antônio. Obrigada pela presença. Chama ao palco Ronazzi Farias, professor do MBA de Gestão de Risco e Compliance da FIA. Obrigada, Ronaldo. Chama ao palco também o sócio do Bottini e Tamassauskas, advogados, Pier Paolo Cruz Bottini. E chamam também o nosso, que vai apresentar em inglês, fará sua apresentação em inglês, que é o Daniel Friedman, que é Partner at White & Case, former US Department of Justice. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a AmCham pelo convite, pela parceria, e dizer que eu me sinto muito orgulhoso de estar realizando meu primeiro evento, né, o grande evento como vice-presidente da comissão. Como eu tenho 3 mulheres em casa, né, e tenho uma chefe mulher agora na presidência, né, do comitê, eu sempre cumpro ordens, né? O objetivo foi preparar um evento, uma curadoria com bastante conteúdo. É algo que nos honra muito também a presença do Dan Friedman, do Pierre, do Ronazzi, todos os painelistas, todos que estão ajudando aí para esse evento ser realizado com bastante carinho. Antes de mais nada, também queria agradecer a presença do meu sócio, do former chairman da KPMG, o David Bunce, né? Brinquei com ele no intervalo. David foi responsável pela expansão da KPMG no Brasil, né? É o inglês mais brasileiro que eu conheço. Então, é um orgulho estar aqui, David, e ser brindado com a sua presença e dos meus colegas aqui também da KPMG. Bom, pensar em protocolos de investigação dentro desse contexto de compliance é importante, principalmente porque a gente sabe que obviamente, com o fortalecimento dos programas de compliance e a implementação ou o fortalecimento dos canais de denúncia, né, da capacidade de recepcionamento de denúncias e tal, na outra ponta a gente tem a responsabilidade de apurar as denúncias, né, desenvolver protocolos robustos de investigação com o objetivo de responder as alegações, né, fechar o que a gente chama os protocolos abertos pelos denunciantes. Acho que é uma responsabilidade da organização, né, de uma empresa que tem compliance robusto. E sabemos aí que, em função de tudo que vem acontecendo no Brasil, né, fortalecimento das agências de law enforcement, as novas regulamentações, operações de combate à corrupção, enfim, o volume tem crescido, né? Então, todos os compliance officers com quais eu tenho um relacionamento, eu converso, têm demandado bastante o aprimoramento ou modelos de investigação, seja ela investigações por assédio, investigações de suspeitas de fraude. E eu acho que a gente tem um desafio, que é tentar passar para vocês de uma maneira mais didática possível o que tem avançado nesses protocolos de investigação, quais são as melhores práticas, considerando a presença que nos honra também do Dan Friedman. Dan, tivemos a oportunidade de trabalhar numa grande investigação, muito complexa, envolvendo mais de uma jurisdição, Brasil, Estados Unidos, DOJ, SEC, CVM, e ter o Dan aqui é uma honra poder contar com ele. E já queria aproveitando a presença do Dan, e já fazer uma primeira pergunta para você, Dan. Primeira pergunta. Vou fazer em português, devagar, como combinamos. Obrigado. E ele, gentilmente, escutará em português e falará em inglês. Dan, baseado na sua experiência em investigações transnacionais, envolvendo multinacionais de diferentes jurisdição, e
diferenças de abordagens entre investigações locais e investigações envolvendo empresas americanas, considerando que talvez um mercado mais maduro, um pouco mais evoluído em termos de protocolos de investigação em relação a países latino-americanos, incluindo o Brasil, qual a sua percepção, qual a sua visão dessas diferenças de abordagens e diferenças também de fortalecimento da regulamentação e que traz um desafio de conduzir as investigações, sejam locais, sejam multinacionais ou transnacionais? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. I'm going to do this in English because my Portuguese won't hold out. I'm trying to learn. I've been getting better. I've actually become addicted recently to Brazilian Netflix shows. I've been watching O Mecanismo and 3%. Has anyone seen that? It's really good. It's like the Brazilian Hunger Games. Thank you all. Thank you, Ansham, for inviting me to speak. I'm very honored to be here. Just to give you a little bit of background so you understand my perspective, I am with the law firm of White & Case, which is an international firm with 2,000 lawyers worldwide. We have an office here in Sao Paulo that's been here for 20 years. And we do a lot of work helping Brazilian companies access U.S. capital markets and work obtain financing with international banks. It's also the base of operations for our compliance and investigations practice. I used to work for the Department of Justice in Washington, D.C., for the number 2 person at the department, so I have a good understanding of how the DOJ operates and how these investigations are handled in the U.S. Lately, I've been in Brazil often, especially in the last 3 years, doing investigations, internal investigations for Brazilian multinational companies, and helping companies implement compliance programs. So with that, let me turn to your question, Antonio. The question is, what are some of the similarities and differences between investigation protocols in the US and in Latin America, and in particular in Brazil? I think those differences have been getting smaller over the last 4 years, especially since the Brazil Clean Company Act was enacted. And the Brazilian authorities have been adopting many of the same kinds of techniques that are being used in the United States. So one thing to keep in mind, and I think this is a very big difference, and I don't think you hear a lot of people talk about this, but in the United States, the job of investigating companies, especially in Foreign Corrupt Practices Act bribery investigations, has largely been outsourced by the Department of Justice to private law firms. Companies detect a problem, they call in the private law firm conducts the investigation, and the government waits for the law firm to finish, and then we'll get a report if the company decides that's the right way to go. And the Department of Justice has been criticized for deferring too much to private companies, but it just takes into account the reality that there are a very limited number of prosecutors to do many cases. But I think what you're seeing in Brazil now is more and more private firms are conducting investigations in cooperation with the government, especially now that there's a leniency agreement process and a collaboration agreement process where private firms are being hired to gather evidence to present to the government authorities on the results of the investigation and to support the statements made in collaboration agreements and leniency agreements. So let me just quickly run through a couple of the key points, the key differences. So let's talk about whistleblowers and incentives. I think maybe
5 years ago, there probably weren't very many Brazilian companies with whistleblower hotlines. And culturally, employees really didn't feel like they could speak up at companies and report concerns. And I think that has been changing a lot in Brazil. One thing that the United States has implemented in the last 4 years that has made a huge difference is for U.S. public companies, companies that are quoted on a U.S. exchange, including foreign private issuers that are quoted on a U.S. exchange, are subject to an SEC whistleblower bounty. So if someone learns of a violation of securities laws like corruption, bribery, like insider trading, they can report to the SEC confidentially, and if the SEC recovers $1 million or more in penalty, that person can get a cut as a bounty. And that cut has gone to a lot of foreign people. In fact, the largest award to date was about $30 million, and that went to a foreign individual, not a US person. I know you don't have that process here in Brazil yet, but it's certainly something to be concerned about. Another thing I'll talk about is dealing with employees. This is where there's a big difference. In labor laws, in Brazil and Latin America, the labor laws tend to be a lot more protective of employees than they are in the US. In the US, most people are at-will employees. They can be fired at any time, and in an investigation, we can tell them, if you don't cooperate with us and answer our questions truthfully, you're going to be fired. In many Latin American countries and Brazil, that's, you can't do that. What I have found, though, is even though employees in Brazil aren't required to cooperate, especially former employees, I have never had a case where someone's refused to talk to us. Even when they are implicated in misconduct, they have voluntarily come in and spoken to us. Sometimes the truth takes a few interviews to come out, but it's happened. So even though there's that difference in law, it hasn't really been an impediment. So I'll stop there and see if there are any follow-ups to that. Thank you, Daniel. Obrigado. Pierre, toda investigação, né, a maioria delas gera uma crise, né? A gente identifica, a gente trata isso como uma crise, claro que dependendo das proporções, né, do eco que ela causa, do dano, né, ela pode ter proporções catastróficas, mas do ponto de vista, e na sua experiência, né, apoiando empresas brasileiras e até multinacionais também que operam no Brasil ou fora, como que elas têm tratado isso, né? Elas têm tratado mais de forma reativa, ou seja, elas não têm um protocolo de investigação estruturado, tratando caso a caso, ou sim elas evoluíram para, em termos proativos, ter um protocolo já estabelecido e tratar isso de forma mais preventiva, detectiva e menos reativa. Como que você vê isso, Pierre? Bom dia a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer a AmCham, a KPMG, pelo convite, pela oportunidade de estar discutindo um tema que não é um tema usual de ser discutido, em geral, em fóruns e seminários, que é justamente a investigação interna, até porque, como foi dito aqui, apenas recentemente, de algum tempo para cá, principalmente depois da aprovação da lei anticorrupção, que as empresas começaram a se preocupar com alguma estruturação do setor de investigação interna. E justamente por essa falta de preocupação, por essa falta de estruturação, ou muitas vezes você tem uma estruturação mais ou menos, ou seja, aquela estruturação, para inglês ver, como a gente diz, as empresas acabam sendo surpreendidas quando a crise já está posta, quando a crise já está pública, ou como já existe uma investigação externa à empresa. E quando eu falo aqui externo, estou falando de polícia, eu estou falando de órgão regulatório, ou eu estou falando do próprio Ministério Público. Então, quando a gente diz, olha, quais são os benefícios de eu ter estruturada enfim, todo um protocolo de investigação anterior, e eu acho que a ideia é tratar disso, o que isso me traz de benefícios, o que isso, de certa forma, me permite antecipar, ou seja, ao antecipar essa crise, que tipo de benefícios concretos
eu tenho. E aí um pouco da nossa experiência, inclusive trabalhando com escritórios americanos em investigações e, posteriormente, na elaboração de acordos, principalmente de leniência, a gente identifica e viu muitas vezes os dois casos, ou seja, a empresa que tinha um protocolo, identificou a crise antes e trabalhou essa crise, e a empresa que foi pega de surpresa no turbilhão. E é evidente, aqui não preciso nem dizer, que você ter um protocolo estruturado antes é mais benéfico. Mas por que ele é mais benéfico? Em primeiro lugar, porque ele permite que você faça um chamado recorte de crise. Ou seja, eu identifiquei uma irregularidade, eu identifiquei uma fraude, eu vou montar um comitê de crise ou acionar o comitê de crise existente e vou poder antecipar todos os movimentos estratégicos que devem ser feitos para minimizar e para resolver essa crise. E aqui não vou nem entrar no campo da crise de imagem, que é evidente que essa antecipação é fundamental. Mas no campo jurídico, primeiro, eu preciso identificar aquela fraude que eu identifiquei é um crime? Que tipo de crime é? Que tipo de ilícito é? Qual é a pena que me pode ser imposta? Do ponto de vista de prisão, que alguém aqui falou no painel anterior, mas também qual o tipo de multa que pode ser imposta, eu posso receber ou não uma idoneidade nessa situação, ou seja, quais são todos os tipos de consequências que isso pode acontecer. Mais do que isso, no recorde de crise, eu vou identificar quais são as autoridades responsáveis pela apuração daquilo, quando aquilo for levado ao poder público. E no Brasil isso é fundamental, porque a gente tem um sistema absolutamente multiportas de apuração. Então, eu identificar antes quem são as autoridades responsáveis e de que forma eu vou lidar com cada uma delas é fundamental, porque quando a crise está instaurada, eu não tenho tempo de fazer essa análise. Então, vamos ter um exemplo aqui. Vamos supor que eu identifiquei na minha empresa um gerente regional fazendo um cartel, e, ao fazer esse cartel, ele teve uma interação com o setor público para que o setor público permitisse esse cartel. Então, ele, de alguma forma, pagou uma propina e burlou e fraudou a licitação. Eu tenho aqui, basicamente, um crime anticoncorrencial e eu tenho um crime de corrupção. Logo, quem é que vai apurar isso? Vai apurar o Ministério Público, a Polícia, o CAD, a CGU, sem contar aqui o Tribunal de Contas, que pode apurar, se eu for uma companhia de capital aberto, a CVM, sem contar o DOJ e a SEC. Ou seja, eu tenho uma infinidade de autoridades que, mais do que isso, às vezes são indispostas entre si, que vão apurar as mesmas coisas, vão me aplicar uma pena e vão me aplicar uma multa. Então, é fundamental eu fazer essa análise antes, até saber como me portar perante cada uma dessas autoridades. Ou seja, se eu optar por uma postura, depois de identificar essa crise, uma postura colaborativa e não defensiva, qual é a autoridade da qual eu vou bater na porta primeiro? Eu vou primeiro no Ministério Público? Eu vou primeiro na CGU? Eu vou primeiro no CAD? O Tribunal de Contas vai ficar chateado se eu não for lá também? Isso é fundamental. Nós conseguimos assinar a primeira, e eu acho ainda que o único acordo de leniência com todas essas instituições, e a gente demorou 3 anos para conseguir a aceitação de cada um desses órgãos, concordando com os termos daquela leniência. Então, você antecipar a crise, você identificar quais são essas autoridades para que você possa ir, é fundamental. E quando você adota e faz esse recorte de crise, você aí sim vai desenhar essa estratégia. E essa estratégia, basicamente, mais uma vez, aí, sempre antecipando o momento que você vai entregar toda essa investigação para o poder público. Você vai ter tempo de tomar algumas decisões interessantes, além de quais são as autoridades, por exemplo, e como até foi mencionado aqui, que postura que eu, empresa, vou ter com as pessoas físicas, ou seja, as pessoas físicas envolvidas. Eu vou simplesmente demitir essas pessoas e não dar suporte, eu vou pagar advogado para essas pessoas físicas, para que elas possam colaborar. Eu vou fazer um acordo de leniência que proteja essas pessoas físicas para que elas também colaborem e auxiliem na identificação de tudo aquilo. Isso pode ser fundamental, por exemplo, para identificar quais são os e-mails relevantes que ela recebeu, ou seja, isso pode economizar um trabalho brutal de investigação. Então, preciso definir qual a postura que eu vou ter com as pessoas físicas e, ao final, e só para encerrar essa participação, é evidente que, ao ter uma postura preventiva e me adiantar e levar as autoridades àquela situação, eu tenho benefícios concretos previstos em lei. Então, é evidente que o meu benefício numa leniência ou numa colaboração vai ser maior. A Procuradoria-Geral da República acabou de aprovar
uma instrução, a orientação 7, em que ela estabelece alguns critérios e parâmetros para a quantidade de benefícios. Ela deixa muito claro, como todo mundo aqui sabe, se eu for o primeiro a chegar, é evidente que eu tenho mais benefícios. Se eu levar informações que eles ainda não têm, eu tenho um benefício muito maior. Se eu, efetivamente, se a minha comunicação for espontânea, ou seja, não tiver nenhum tipo de investigação sobre aquilo, o meu benefício é muito maior, e isso também me permite combinar com a autoridade pública, e essa tem sido uma discussão muito atual, de que a autoridade pública não compartilhe com os demais órgãos aquelas informações, se os demais órgãos não garantirem também os benefícios. Daí porque, por uma questão de imagem, por uma questão de benefícios objetivos e de tempo para elaborar uma estratégia, me parece fundamental que eu tenha um protocolo que me permita antever antecipadamente essas crises e essas situações. Excelente, Paulo. Obrigado. Bom, Onasi, como ex-delegado da Polícia Federal, você poderia trazer um pouco mais para o campo das operações, do campo do dia a dia dessas operações, e aquilo que, obviamente, você puder comentar com a gente, Mas antes eu queria compartilhar a minha visão pessoal em relação à evolução da investigação, do protocolo de investigação, de como isso evoluiu na linha do tempo, o que eu estou chamando, eu particularmente chamo de Forensic 4.0. Por que 4.0? Porque tudo é 4.0 hoje, a indústria 4.0, estou brincando. Mas a gente evoluiu desde 2005 para cá, que pelo menos o que eu tenho acompanhado, que assim, quando se tratava de uma investigação no início dos anos 2000, dependia-se muito da capacidade e habilidade do investigador. Ele, na física, ou um ser humano analisando documentos que não necessariamente eram em papel, em eletrônico, e era muito rudimentar na minha visão. Depois isso evoluiu um pouco, em 2010, a gente se deparou com o e-discovery, quer dizer, plataformas de revisão de documentos mais robustas, onde você consegue ler uma quantidade de e-mails, uma quantidade de documentos eletrônicos de uma forma bastante ágil. Nos dias atuais, a gente começa a trabalhar com Data Analytics, com cruzamento de dados, então dados estruturados com não estruturados, então cruzar informações financeiras com informações de mídia e por aí vai. E aí eu pelo menos estou projetando aí 2020 ou pouco mais ferramentas utilizando fortemente a inteligência artificial para poder detectar ou acelerar o processo de identificação de indícios. Na sua experiência, como você acompanhou essa evolução e como os agentes, as law enforcement agents, as agências de cumprimento da lei têm evoluído também na linha do tempo? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria aqui de agradecer o convite da Ancham e do Antônio Gesteira, da KPMG, e colocar para os senhores que, no que diz respeito às investigações promovidas, principalmente pela Polícia Federal no Brasil, se nós fizermos um esforço histórico e trouxermos aí a origem da Polícia Federal, que é onde ela foi criada, que ela foi criada como uma polícia institucional voltada aí a investigações como um braço do governo, logo em seguida ela passou a fazer investigações de combate ao tráfico de entorpecente. Por quê? Porque o Brasil era um corredor enorme para que os países do continente sul-americano, produtores de cocaína, pudessem passar a droga e chegar à Europa e os Estados Unidos. Então, com a colaboração do DEA norte-americano, o Brasil começou a desenvolver investigações de combate a organizações criminosas, já naquela época. Não existia esse nome ainda, eram quadrilhas ou bandos, mas, a partir daí, já começou a ter um protocolo de investigação ligado à tecnologia, que eram as interceptações telefônicas. Logo no início, as interceptações telefônicas eram feitas com gravadores, Os agentes botavam os gravadores dispostos na mesa
E, à medida que a gravação ia chegando ao fim, para trocar as fitas, eles tinham que apertar a tecla e trocar a fita rapidamente para ter pouca perda do que era falado. E, posteriormente, iam ser analisados fita a fita cassete para identificar alguma conversa em que os investigados trouxessem alguma informação útil para a investigação. Logo na sequência, algumas empresas de tecnologia descobriram que poderiam utilizar esse tipo de interceptação, fazer softwares dedicados a fazer o tratamento desses áudios, desse espelhamento dessas conversas, de maneira a facilitar os órgãos policiais e do Ministério Público para que tivesse um melhor sucesso no curto espaço de tempo e conseguisse separar as conversas que interessavam para a investigação, de modo a ter isso como prova junto a uma ação penal. Então, foram desenvolvidos aí algumas ferramentas, a mais famosa delas é o Guardião, posteriormente veio o Itron, entre outras, Soft Sombra, que são ferramentas que hoje já estão, conforme você falou, no 4.0, né? Já desenvolveu bastante. Mas, até então, nós ainda não tínhamos um padrão específico de investigação calcado em plataformas tecnológicas. Nós utilizávamos a interceptação, mas também utilizávamos a parte de diligências de campo, a parte de acompanhamento de alvos, a parte de troca de informação com informantes. Mas isso começou a ser suplantado por conta da quantidade de investigações e a complexidade dessas investigações, principalmente quando a Polícia Federal começou a investigar a parte de corrupção, desvio de valores em obras públicas e agentes públicos envolvidos diretamente em crimes que traziam grande prejuízo aos cofres públicos. A partir daí, começou-se, aí nós chegamos aí em 2010, né, no eDiscovery, com a utilização de ferramentas próprias do mercado, né, no Ixen, Case, entre outros, que são famosos aí no auxílio a essas investigações. Mas, não menos importante, também utilizávamos ferramentas de inteligência, que possibilitavam fazer o relacionamento dessas pessoas para que nós tivéssemos um overview de todos os membros que participavam de forma direta ou indiretamente do crime que estava sendo investigado. Para tanto, a gente utilizava uma plataforma chamada I2, da IBM, e, a partir daí, houve uma diminuição muito grande de agentes que estavam em campo na coleta de provas e evidências no campo, e passou-se a ter mais agentes denominados analistas, ou seja, aquele que ficava internamente vendo computadores e traçando as estratégias de investigação, juntamente com o delegado que presidia a investigação e o corpo de peritos, para fazer a análise das provas quando havia busca e apreensão e outras diligências aí autorizadas pelo juiz da causa. Hoje em dia eu posso falar que a Polícia Federal avançou muito, primeiro, por quê? Porque, como o doutor Pierpaolo falou aqui, está havendo uma integração maior e uma troca maior de informações, seja entre os órgãos de regulação e de investigação do próprio Estado, né? Polícia Federal, Receita Federal, CGU, CAD, COAF, entre outros, o próprio Ministério Público, seja pelas cooperações jurídicas internacionais que a Polícia Federal e o próprio Ministério Público têm firmado junto a outros países que nos permitem a receber provas e fazer a análise, principalmente quando há remessa de valores para o exterior, no que diz respeito à lavagem de dinheiro, ao combate à lavagem de dinheiro. Atualmente, a Polícia Federal, por intermédio do seu corpo pericial, já está desenvolvendo
ferramentas de análise de dados com inteligência artificial, com algoritmos dinâmicos, para fazer com que haja uma otimização e uma customização para as nossas diligências. Por quê? Para evitar vazamentos, para evitar gastos, muitas vezes vultosos, com a compra e o uso da licença dessas ferramentas, né? E para ser mais assertivo naquelas investigações de maior vulto. Então, além do desenvolvimento dessas ferramentas, a Polícia Federal começou a ver a investigação como um negócio. Antes, nós estávamos preocupados até a deflagração da operação. Deflagrou a operação, prendeu, arrecadou as provas, fez a constrição dos bens por arresto, sequestro, bloqueio. E aí, o que vamos fazer aí agora em diante? Aí a equipe, que às vezes tinha 20, 30 policiais, delegados, peritos, escrivães, agentes, reduzia para um delegado, 2 agentes e um escrivão. Ficava com aquela montoeira de provas para analisar e aquilo não chegava ao fim nunca, o que beneficiava os investigados. Porque quanto mais demorava a produção de provas, quanto mais demorava a conclusão da investigação, mais ainda demorava a ação penal e, consequentemente, uma sentença condenatória, e hoje até chegando ao ponto aí de termos aí os acordos de colaboração premiada, os acordos de leniência com relação às empresas. Obrigado, Renato. Vou só aproveitar esse ponto, Daniel, com relação à divulgação do resultado da investigação, né? Quer dizer, eu acho que aqui tem aproveitando um pouco esse processo que foi colocado aqui por vocês, como que você vê a efetividade de divulgar ou não divulgar as ocorrências e os resultados, né? O que seria uma melhor prática? Divulgar os resultados das apurações ou não divulgar, né? Considerando, inclusive, a tua experiência com as empresas multinacionais, as diferentes abordagens. So, Antonio, your question is whether what goes into the disclosure decision to the government? Sim, mas também para os colaboradores e que isso seja utilizado o resultado como um lessons learning para a companhia também. Mm-hmm. Okay. So, for a company involved in a U.S. investigation with the Department of Justice, disclosure and self-disclosure is not automatically presumed. You have generally no obligation to make a disclosure unless the company is listed in a U.S. exchange and there's some material issue, or actually it could be non-material issue with the books and records. So it's really up to the company at the end of the day whether it's going to self-disclose to any authority. The United States Department of Justice has tried to make it very enticing for companies to decide to self-disclose. And they very recently formalized a policy that companies that do come in to the Department of Justice disclose information even before the investigation is concluded. Right at the very start, the company learns that there's a problem and continues to update the DOJ. That company can get 50% off of the lowest possible penalty that it would have gotten, and potentially avoid the imposition of a monitor. You have to follow the policy, though, and it requires a lot from the company. The company has to disclose everything it learns, including about individuals, including about senior management, because the Department of Justice may decide to go after them. It would have to, and this is a very interesting new development in the policy, and I'm curious about how
this is handled in Brazil. Employees have realized that their emails are being monitored, and nothing that you write in an email will you shouldn't put anything in an email that you wouldn't want anyone to see. So employees have been using apps like WhatsApp, Signal, Snapchat, and others that immediately encrypt and possibly destroy the communication shortly after it's sent. So the new DOJ policy requires companies to have its own policy against using these apps, prohibiting employees from using these apps to conduct company business. And if you don't have this prohibition, the company may not receive all the credit for cooperation. And that's, in my experience, that it's very true. We've seen cases where there are emails and they're starting to get interesting, and the employees seem to be getting closer to discussing the misconduct, and then all of a sudden one of them says, let's take this to WhatsApp. And then I can't see what happened. So the DOJ has realized this, and now is requiring companies to adopt this position. In Brazil, how is this being addressed? Pierre, você pode aproveitar e comentar pouco na perspectiva do Brasil, aproveitando também uma pergunta, essa primeira já veio da plateia, mas mais uma, que está relacionada à questão do direito do contraditório, né? Uma apuração que é concluída sem ouvir o denunciante. Tá, bom, basicamente, a regra que foi exposta aqui nos Estados Unidos vale para o Brasil em relação ao direito de não realizar o disclosure, não levar o resultado das investigações às autoridades públicas. Portanto, fora, e eu acredito que são exatamente os mesmos casos, fora de companhias listadas em bolsa, ou em alguns casos específicos em que a lei impõe o dever de notificar a autoridade pública, principalmente nos casos de lavagem de dinheiro, em que aquelas empresas de determinados setores têm a obrigação de comunicar fatos atípicos praticados por seus clientes e seus empregados. Em regra, você não tem essa obrigação. Portanto, e mais uma vez, eu acho que esse é um momento crucial para a empresa. Quando ela identifica uma fraude, uma ilegalidade, e ela tem aquele report na frente dela, que diabo que ela vai fazer com aquilo? Ou seja, ela vai levar adiante, e aí é evidente que ela tem que levar em consideração, se ela decidir levar em adiante, qual é o problema para a imagem dela, qual é o problema jurídico que ela vai ter, e mais uma vez ela vai ter que analisar todos os órgãos, inclusive a Receita Federal, que em regra não tem atendido aos efeitos das colaborações e tem autuado todo mundo. Então, as regras são muito parecidas e a estratégia de decidir colaborar, lembrando que a lei anticorrupção brasileira, ela impõe uma responsabilidade objetiva e ela impede a imunidade total da empresa. Portanto, ainda que a empresa voluntariamente apresente aquilo e não se identifique nenhum problema no compliance da empresa, ou seja, aquele servidor, aquele funcionário usando de dolo, de má fé, ele praticou aquele, burlou os controles da empresa, ainda assim ela possivelmente será responsabilizada. Eu não conheço nenhuma orientação por parte da PGR do Ministério Público no sentido de evitar que as pessoas utilizem o WhatsApp. O que eu vi em algumas investigações internas é a apreensão do telefone funcional com todas as mensagens de WhatsApp e isso ser entregue posteriormente ao poder público para a investigação. Estão se discutindo nesses casos se isso é lícito ou não é lícito, mas o mais próximo disso que eu vi foi efetivamente a empresa buscar o aparelho funcional, ela não pode fazer isso com o particular, com os WhatsApp e disponibilizar isso para a autoridade pública. E aí vai haver uma discussão se haveria ou não a necessidade de uma autorização judicial prévia para esse tipo de prática, mas eu não conheço até o momento nenhuma decisão judicial a respeito. Nazi, está falando bastante, no Brasil a gente tem aí, né, sancionado a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e Europa o GDPR, né, que trata da privacidade, né, das informações pessoais. Qual o impacto que você enxerga
né, os limites, né, que a companhia deveria considerar durante uma investigação? Posso simplesmente coletar tudo, ou não, eu tenho que ser seletivo, só em meios corporativos? Como é que você observa isso sob o ponto de vista de novas regulamentações sobre proteção de dados? Bom, trazendo até uma parte aqui que o Dr. Pierpaolo falou, e o que o Daniel também falou aqui, principalmente no WhatsApp, né? Tem que deixar bem claro que para fazer a retenção, né, ou a arrecadação do aparelho, mesmo que funcional, isso tem que ser muito bem descrito numa regra interna da empresa, seguindo uma política de segurança da informação, sob pena disso aí ser contestado judicialmente, porque muitas vezes o funcionário ele termina se utilizando, mesmo que do aparelho funcional, né, no caso aqui nós estamos falando do smartphone, mas também podemos estender para o notebook, laptop, etc., e demais aparelhos aí utilizados para comunicação. Ele pode se utilizar desses aparelhos para fins particulares. E isso tem gerado grandes problemas, principalmente quando a empresa não estabelece de forma clara e enfática a sua política de segurança de informação e deixa que o funcionário se utilize dessa defesa, vamos colocar assim, para obstar qualquer tipo de acesso indevido ao aparelho. Tá? No que diz respeito à parte policial, a parte policial ela sempre vai fazer esse tipo de análise no aparelho depois de apreendido, com a devida autorização judicial, sob pena de nós fulminarmos a prova de ilicitude e todas as demais que dela decorrerem em virtude aí da teoria da árvore dos frutos envenenados aqui no Brasil. Com relação à nova legislação, a nova legislação vai trazer, sim, né, é claro, restrições para as empresas, tanto no que diz respeito à sua relação com os clientes, o acesso aos dados dos clientes para posteriormente fazer propagandas, fazer com que os clientes recebam e-mails e demais informações de forma indevida, como também para com os próprios colaboradores, no que diz respeito à investigação interna. Haverá necessidade, evidentemente, aqui no caso do Brasil, ela está no período de vacatio legis, né? Se não me engano, ela só vai entrar em vigor verdadeiramente em 2020. Nós temos aí um período de adaptação, onde as empresas necessariamente terão que consultar aí os seus jurídicos e os seus respectivos TIs para verificar de que forma poderão se adequar de acordo com o seu segmento de negócio. Mas, para fins de investigação, reduz bastante, inclusive para os investigadores. Porque, a partir do momento em que começarem a ser retirados alguns dados da internet relacionados a algumas pessoas, os investigadores terão mais dificuldade em buscar esses dados, principalmente nas fontes abertas. Obrigado, Lázaro. Dan, falando um pouco sobre Attorney-Client Privilege, discutimos isso várias vezes nos nossos projetos, né? Quando que seria recomendado usar under attorney, work privilege, né, o resultado da uma investigação ou a investigação em si, e qual a sua visão em relação à aplicação do attorney-client privilege no Brasil? So when you get into cross-border investigations, attorney-client privilege is a very tricky issue. In the United States, typically, any conversation between a client and an attorney, and the client includes the company and its employees, are privileged and confidential. And any communications between the attorney and any consultants that the attorney hires to do the investigation, like a KPMG, for example, are also privileged. And the work that the investigative work that is generated is also privileged. But when you get into an investigation that involves the United States and Brazil, you have to contend with Brazil attorney-client privilege law, which is not necessarily the same as the United States, and may allow information to
lose its confidential nature. So what we've done, the way we've managed this, is by pairing up with a local Brazilian law firm and coming up with a protocol, an attorney-client privilege protocol, where we're basically hired as consultants for the Brazilian firm, and under Brazilian law, we're told that creates some level of protection. But it gets tricky when you're dealing with a company that has external auditors, and the external auditors want to know what happened with the investigation. And then you're in a position where you need to start sharing information, the results of your investigation, with external auditors. And if that information loses its confidential character, if the company is involved in some kind of lawsuit or class action, the people suing can request all the investigative materials. So it gets tricky, and the way we usually manage it is by coming to an agreement with the auditors on providing oral reports instead of something in writing, or if we do a presentation, we're really only showing key emails and key documents rather than putting our conclusions on the screen as well. And it just provides us with some level of protection. The DOJ used to have a policy that required companies to waive attorney-client privilege in order to get cooperation credit. It was very controversial, and fortunately the DOJ has backed away from that and no longer requires it at all. Okay, thank you. Pierre, uma preocupação de toda a empresa, como foi colocado no painel anterior, é a relação com o agente público, né? com public agencies, né? E claro que é inevitável essa relação, principalmente no Brasil e acho que em qualquer lugar do mundo existe uma relação público-privado, né? Na sua visão, quais são os principais desafios, né, com relação a essa relação público-privada, que obviamente foi impactada, né, foi escrutinada a partir daí da Operação Lava Jato e outras operações, mas, sobretudo, a vida continua e essas empresas continuam operando, têm que continuar operando com o poder público e, do ponto de vista de prevenção, como é que dicas você poderia dar nessa relação? Quando a gente fala na relação com o poder público, é evidente que uma coisa é muito clara: o sujeito não pode oferecer vantagem indevida para ter qualquer tipo de benefício, seja ele lícito ou ilícito. Mas isso está no ponto aqui, né? Eu acho que a grande questão são aquelas situações fronteiriças que precisam ficar muito bem regulamentadas. Então, é o agente do poder público, o prefeito daquela cidade em que a empresa atua, e ele pede gentilmente um patrocínio para um time de futebol, e o time de futebol, na verdade, é do parente dele, e, enfim, a empresa, dentro da sua política de patrocínio, patrocina, ou a questão, e alguém falou no painel anterior, do brinde, da viagem, do congresso, e assim por diante. Há uma série de formas de cooptação muito implícitas do agente público, que não são necessariamente corrupção, mas também podem caracterizar uma imputação e podem, sim, gerar responsabilidade. O que a gente costuma dizer que a melhor forma de lidar com isso é você ter regras muito claras. Então, você tem uma política de patrocínio, você tem uma política de convites, você tem uma política de brindes escrita, impessoal e assim por diante. Dentro dessa política, você vai trazendo essa experiência e vai impedindo que aquele ato específico seja praticado ou seja visto como algo que foi feito para que eu tenha uma determinada vantagem. Então, sempre a regra, sempre a criação de premissas é fundamental, até para o empregado ter uma segurança no que ele vai fazer, porque ele interage com o poder público, mas, mais do que o seu próprio empregado, você tem que ter cuidado com aqueles seus parceiros comerciais que interagem com o poder público. E para mim, só para encerrar aqui, a regra, além de corrupção, ela é muito clara, por exemplo, quando ela diz que você tem que tomar precauções em relação ao seu parceiro ou ao seu fornecedor, porque imaginem que eu sou uma empresa que preciso de um alvará. E aí eu tenho 3 despachantes que podem me dar o alvará. 2 deles cobram R$10 mil e falam que vão conseguir em 1 ano. E um deles cobra R$1 milhão
mas diz que vai conseguir em 2 dias. A ideia da lei é eu não contratar esse sujeito, porque algo efetivamente está errado com ele. Então, eu acho que essa relação com o poder público, com parceiros que lidam com o poder público, tem que ser sempre observada de uma perspectiva de extrema precaução. Ô, Nazi, uma pergunta, obrigado, Pierre. Uma pergunta da plateia é a seguinte: se santo de casa faz milagre, na verdade, né? Ter um time interno de investigação é mais efetivo e é menos ou mais independente de você contratar um terceiro para conduzir essa investigação? Bom, como todo bom advogado, eu vou começar com um depende. Depende da investigação. Se a investigação ficar só, vamos colocar assim, no baixo clero, né, no chão de fábrica, realmente o time de investigação interna, ele atua de uma forma muito efetiva e muitas vezes eficaz, evidentemente, dependendo da estruturação que se tem e da permissividade que se tem ao acesso às informações. Agora, o que a gente tem visto na prática é que quanto mais a investigação vai chegando em membros da gerência, da alta gestão, mais difícil se torna para o time de investigação interna prosseguir na sua investigação de maneira isenta e independente. Primeiro, porque há uma sonegação clara de informações. E segundo, porque aquelas pessoas que ali estão ficam com medo, inclusive, de perder seus respectivos empregos. E, por último, para quem reportar? Quando, muitas vezes, o seu superior, né, ou está envolvido, ou o superior dele está envolvido. Então, muitas vezes, no que diz respeito à investigação interna, sofre essas restrições com relação à sua independência. E, nesses casos, né, se houver realmente a intenção de se investigar e tomar as medidas adequadas, seja com relação a evitar as contingências, seja com relação a ter uma maior colaboração com o poder público, o ideal nesses casos é a contratação de consultorias externas, inclusive, muitas vezes, com assessoria de advogados externos para poder assessorar e ter um privilégio no que diz respeito à sua confiabilidade. Dan, tem uma pergunta da plateia que está relacionada a quanto, pela sua experiência, na verdade para todo mundo aqui, né, não só para você, mas quanto longe estamos nós, né, brasileiros, de atingir um nível de maturidade em termos de protocolos de investigação em relação, talvez, a US ou UK, ou países mais evoluídos, se é que a gente pode chamar assim, nesse quesito? So it took the United States about 30 years since the FCPA was enacted to get to where we are today. Brazil has done it in 4. I'm very impressed with how far things have changed. When back around the time of Lava Jato, we would talk to our clients who had exposure, and there would be a lot of resistance to investigating and looking into things. But I think the key development in Brazil that really has changed it is the innovation of giving an incentive to cooperate, the leniency agreements, the collaboration agreements, and giving people a reason to want to be to have a compliance culture in the company. So when I work with my colleagues in Brazilian law firms, we are speaking the same language today. We are using the same protocols and procedures and methods for conducting investigations. So my view is, Brazil has had some serious growing pains in the last 4 years and has really
adopted many of the practices that we use in the U.S. Pia, comentário? Do lado das empresas e das agências privadas de investigação, eu não vejo grandes diferenças. Eu tenho visto inúmeras investigações, profundas investigações, com resultados muito satisfatórios do ponto de vista da empresa. Agora, do ponto de vista do incentivo para que a investigação seja feita e que a cooperação ocorra, eu acho que aí sim nós temos uma diferença institucional. Porque, bem ou mal, ainda nos Estados Unidos você tem a investigação, você tem 1 ou 2 órgãos para que você vai levar. É o DOJ e a SEC. E aí você tem um protocolo todo que é muito claro, é muito seguro e é muito fácil de compreender. Mais uma vez, nós temos um problema regulatório e acho até que foi uma opção do legislador não colocar tudo na mão de um único órgão só, até para não ter um poder em demasia, mas nós ficamos com inúmeros órgãos com competências superpostas, e isso faz com que a decisão de cooperar, de colaborar e de levar essa investigação, ela seja uma decisão muito mais difícil e complexa. Isso dificulta, eu acho, a ideia da colaboração. Se nós racionalizássemos, simplificássemos esse procedimento e essa organização institucional, certamente, do ponto de vista das empresas, nós teríamos muito mais facilidade para seguir esse caminho. Ô, Nazi, temos alguns minutos aí, 3 minutos. Só queria ouvir suas considerações finais aí desse painel. Realmente, o que foi falado aqui com relação a essa superposição de órgãos no Brasil, né, com relação à parte de leniência, principalmente, né, isso prejudica muito, isso gera uma certa insegurança jurídica, o que não se verifica, por exemplo, nos Estados Unidos, né, onde há 2 órgãos que claramente possuem as regras pré-definidas e as empresas, quando aderem à leniência, já tem um script total e já sabe que, com aqueles 2 órgãos sendo fechado a leniência, ela não vai ter mais problemas, o que difere um pouco aqui do Brasil, e isso está trazendo alguns percalços no que diz respeito ao firmamento dos respectivos acordos. Agora, nós temos que, vou até aproveitar aqui o painel anterior, onde um dos palestrantes falou a respeito de uma ação que estava sendo feita lá no Espírito Santo. E eu fui do Espírito Santo, trabalhei como delegado da Polícia Federal lá durante 8 anos, no estado do Espírito Santo, e realmente, quando lá cheguei, nós tínhamos aí uma instalação de crime organizado nos 3 poderes, né? No Legislativo, no Judiciário e também no Executivo. E, posteriormente, algumas operações, algumas ações fortes das agências, nós tivemos aí um resultado muito efetivo. Mas, mais que isso, com esse exemplo, a sociedade civil, principalmente as empresas que se juntaram e fizeram lá a ação do Espírito Santo, com investimento para trazer, então, estar em compliance, né, mesmo antes de nós termos esse boom de compliance que hoje estamos vivendo, em virtude aí da edição da Lei Anticorrupção brasileira, nós começamos a ver uma mudança muito boa, muito positiva com relação ao trato das empresas com relação aos agentes públicos. Porque aqui no Brasil, a nossa legislação, ela traz a corrupção só quando um dos polos tem um agente público, diferente de outras legislações onde a corrupção pode ser entre particulares. Mas eu costumo dizer que não há corrupção se não houver também um corruptor. Então, se o empresário, se o privado não se quedar a dar a propina, não vamos ter corrupção. Se souber falar não, como foi falado aqui no painel anterior, nós diminuiremos bastante, porque esses maus profissionais, eles pouco a pouco estão sendo identificados e estão sendo penalizados. Mas, para isso, a gente precisa também que o outro lado, ou seja, o poder, né, vindo das empresas, ajude o poder público a melhorar. Bom, queria agradecer imensamente, né,
O Dan queria fazer um convite, né? Pode fazer o convite? Okay, thank you. We're going to be in town through next week, and I would like to invite anyone that's interested to a compliance panel that we're doing at White & Case. Our office is on Faria Lima, across from the Iguatemi Shopping Center. You can go to KPMG's table to get the directions. KPMG is going to be presenting on the results of their compliance survey, where they surveyed 450 Brazilian companies about how mature the compliance programs are today, and we'll be providing an update on U.S. law and law enforcement. So I'd love for you to come visit us. Obrigado, Dan. Pierpaolo, muito obrigado, honrado com a sua presença. Onasi, muito obrigado. E obrigado a vocês aí pela dedicação e o tempo.